Você conhece a teoria da janela quebrada? Vamos estudar? Beleza, então. Teoria da janela quebrada. Imagine que você está andando pela rua, comendo um sanduíche e quando termina, você está ali com o papel do sanduíche na tua mão, com o guardanapo cheio de mostarda e você pretende jogar isso fora. Você percebe então que a lixeira está longe e olha para o chão. Se você notar que o chão está cheio de lixo, a probabilidade que você também jogue aquele guardanapo sujo ali aumentará. Mas se estiver tudo limpo, provavelmente você vai pensar duas vezes antes de jogar o lixo na rua. Isso explica a teoria da janela quebrada. Foi a teoria que o então chefe de segurança pública dos Estados Unidos, William Bratton, aplicou na Operação Tolerância Zero, combatendo a criminalidade. Pois bem, sempre que houver uma desordem, ele será um fator da elevação dos índices de criminalidade. Indica também que os danos ambientais geram uma sensação de que não há lei. Por isso, em uma situação onde não houver regras, é mais provável que ocorram os vandalismos. O professor Philip Zimbardo, conhecido por muitos através da realização do experimento da prisão de Stanford, realizou uma interessante experiência de psicologia social. Deixou 2 carros idênticos abandonados na rua. Um deles em um bairro pobre e conflituoso de Nova York e o outro em uma zona rica e tranquila. 2 carros abandonados, idênticos, 2 bairros com populações muito diferentes e uma equipe de especialistas em psicologia social estudando as condutas das pessoas em cada um desses locais. O resultado não foi difícil de adivinhar. O carro abandonado na zona mais carente começou a ser vandalizado em poucas horas. Levaram tudo que era aproveitável e o que não poderiam levar, destruíram. Enquanto isso, o carro abandonado na zona rica continuou intacto. Com esse resultado, seria fácil concluir que a pobreza e a marginalização eram os culpados pelo crime. No entanto, a experiência ainda não estava concluída. Depois de uma semana, o carro abandonado no bairro pobre estava totalmente destruído, enquanto o carro abandonado no bairro rico continuava intocado. Tudo do mesmo jeito. Os pesquisadores decidiram então mudar alguma coisa na situação e quebraram uma janela do carro que estava em perfeitas condições. O que você acha que aconteceu? A partir do momento que a janela daquele carro foi quebrada, houve roubo, violência e vandalismo e reduziram o veículo ao mesmo estado daquele deixado no bairro pobre. A conclusão final foi que a causa dos delitos não se encontra na situação de pobreza, mas que o vidro quebrado do carro abandonado transmitiu uma ideia de deterioração, de desinteresse e indiferença e criou um sentimento de impunidade, uma ausência de leis, normas e regras. O vidro quebrado cria a sensação de que tudo pode. Nessa situação, cada ataque que o carro sofre reafirma e multiplica essa ideia até que o vandalismo se torne incontrolável. Outro case. O metrô de Nova York, nos anos 80, era o lugar mais perigoso da cidade. Eu lembro de um filme, Warriors, no início dos anos 80. Assiste que vale a pena. Tomando como referência a teoria das janelas quebradas, começaram a reparar os danos das estações do metrô. A sujeira foi removida, as pichações foram apagadas, todos pagavam as passagens e pequenos furtos passaram a ser monitorados. O resultado foi que o metrô se transformou em um lugar seguro, absolutamente seguro. Diante dos resultados obtidos no metrô, foi então implantada em Nova York aquela política de tolerância zero, ao qual eu me referi. Para isso, foram proibidas todas as transgressões da lei e das regras de convivência, e foi incentivada a limpeza e a ordem das comunidades. Mais uma vez, o resultado foi uma grande queda na taxa de criminalidade em Nova York. Bastou limpar as comunidades, dar acesso à justiça, sentir que as pessoas estavam sendo tratadas como cidadãs, que a criminalidade caiu. Observe que a confusão que as regras, que não são muito claras, geram
é semelhante aos vidros que vão se quebrando, criando a mesma situação da experiência dos carros abandonados. Isso pode acontecer com as organizações que são muito flexíveis. Essa flexibilidade pode ser confundida com desinteresse. Se em uma comunidade ninguém repara o vidro quebrado de uma janela de um edifício, os outros vidros tendem também a ser quebrados. Se uma comunidade mostra sinais de deterioração e ninguém se preocupa com eles, possivelmente o resultado será também a delinquência. Vamos cuidar das populações. Vamos dar justiça social às populações. As pequenas falhas podem levar a grandes transgressões que geram o caos. Isso não acontece somente com a deterioração dos elementos materiais. Um exemplo claro pode ser encontrado na corrupção. Se pequenas transgressões são consentidas, as pessoas vão mais além e cada vez mais pessoas farão as mesmas práticas com maiores quantidades. O recado da impunidade é logo percebido. Estabelecer regras claras, deixando evidente quais são as exceções, pode ser uma solução, desde que não chegue tarde demais. Agora é contigo. Não deixe a janela se quebrar. Dá o seu like, aciona o sininho e compartilha. Teoria da janela quebrada. Um sinônimo de teoria da impunidade e suas consequências.